Tcharam! Então, vamos lá. Vamos falar um pouco de inteligência artificial. A inteligência artificial trabalha com inferências. Inferência é a capacidade de transformar conhecimento em respostas, ou seja, com base no conhecimento que ela tem, ela te dá respostas. Isso são inferências. Conhecimento é algo que a gente adquire. E olha só que interessante. Você, como ser humano, a sua capacidade racional, ela é montada de acordo com a sua estrutura social, seu nível de educação, a sua alimentação nos seus primeiros anos de vida influenciam em demasiado a sua estrutura racional, a sua capacidade, ou seja, a sua inteligência, ela influencia. Os traumas que você vive, as frustrações, tudo isso compõe a sua estrutura, o seu racional humano, a sua estrutura que lhe permite desenvolver um racional humano. Se uma pessoa, se ela tem a capacidade de aprendizado, por quê? Porque ela entra num processo constante, ou seja, ela faz uma experiência e naquela experiência ela aprende. E veja que é um processo de aprendizado. Uma criança é um exemplo de aprendizado constante. Ela olha, repete, aprende, aí ela começa a desenvolver o próprio racional. A IA, ela trabalha com inferência. Então ela usa os conhecimentos adquiridos por alguém ou por algo para que ela te entregue uma resposta. Veja que são coisas diferentes. Agora eu te pergunto, quando uma IA começar a ter a capacidade de aprender de maneira online, de maneira contínua, tal qual uma criança, qual será o limite da IA quando o ser humano ele é limitado por suas capacidades orgânicas? Ele cansa, ele precisa de comida. A capacidade energética do ser humano ela é limitada. Ele precisa plantar para poder adquirir energia. A IA não. A IA, processador, memória e energia, ela é capaz de fazer de um processo constante, ou seja, ela não cansa. Diferente do ser humano, que precisa descansar. Por exemplo, se eu começar a discutir de forma constante e contínua, eu vou cansar. E chega um momento que eu não vou produzir mais aquilo, eu cansei. E uma IA? Hoje nós não temos uma IA com capacidade, pelo menos no momento, pode ser que exista em algum laboratório aí, com capacidade de aprendizado constante, sabe? Aprender online. Tipo, ela entra numa obra, começa a olhar a obra e vai aprendendo como que produz uma obra. Entende? Ela entra num lugar e ela começa a aprender. Então, isso nos traz uma questão interessante. Por quê? Toda a estrutura racional, todas as formas de conhecimento que permite as inferências dos modelos de LLM, em sua grande maioria, foram constituídos em cima de uma estrutura ocidental, usando a língua anglicana, né, ou o anglo-saxão como base de conhecimento, né, que é o inglês. E o conhecimento oriental foi passado do Oriente, vem sendo passado, mas veja, toda a estrutura racional, dependendo do modelo de LLM que você está vendo, ela tem e tende a ter vieses dessa cultura. Por quê? Porque ela simplesmente transforma aquele conhecimento de quem? Daquela cultura, de quem? Daquele grupo, de quem? Aquele grupo que fez o treinamento da IA. Entendeu? É provável que ainda que você crie harness, né? Guias, harness para aquele modelo de LLM, ainda assim existe a possibilidade de existir nela viés. Por quê? A sociedade, o ser humano, ele tem uma estrutura racional também formado por seu nível de educação. Então, um cristão tende a ter o racional diferente de um islâmico, que tende a ter um racional diferente de um budista, que tende a ter um racional diferente de um shintoísta. Ah, mas a base racional... Não.
a base racional de pessoas tendem a ser diferente. E a IA tentar universalizar isso pode gerar um conflito imenso, principalmente se ela tem a capacidade de aprender de maneira contínua. Ou seja, imagina a IA produzindo conhecimento, não fazendo inferência. Entendeu? Uma coisa é produzir conhecimento, outra coisa é fazer inferência. A IA pega uma base de conhecimento e procura, em cima dessa base de conhecimento, lhe dar respostas. Ou seja, você faz perguntas, ela olha aquela pergunta, e através de um processo algorítmico, ela te dá uma resposta. Aí, para você, humano, que tende a entender que, nossa, ela está me respondendo, olha que interessante, ela é inteligente. Percebe? Agora, a limitação da inteligência é a capacidade de produzir conhecimento. Ah, mas o conjunto constante de inferências pode te levar a produzir novos conhecimentos. Pode levar você, humano, a desenvolver novos conhecimentos. Mas a IA produzir conhecimento para que ela utilize o conhecimento de maneira constante, já pensou que louco? Eu, pelo menos, não eu entendo, né, que ainda não existe isso não. Essa IA, que capacidade de aprendizado constante, entendeu? Ó, inferência, sua capacidade de adquirir, a capacidade de conceder resposta em cima de uma base de conhecimento. Show? Conhecimento, processo constante de aprendizado. Produzir conhecimento é diferente de produzir inferência. De produzir conhecimento, ou seja, o conhecimento é o produto que você gera para a inferência, ou seja, é o produto que você gera para a LLM. A diferença entre nós, com base nos conhecimentos que nós temos, de olhar para uma base de conhecimento e transformar aquela base de conhecimento ou seja, nós olharmos para aquele conjunto de conhecimento e criar e a nossa capacidade de inferência em cima dele é limitado à nossa condição orgânica. O que é diferente de uma IA. Ela não tem limitação orgânica, como nós temos, cansaço. Veja, nós somos bem diferentes disso. Agora a minha pergunta fica: quando a IA tiver capacidade de adquirir conhecimento constante, né? Adquirir conhecimento constante, não porque, por exemplo, tem um buraco, a IA olhou o buraco, viu aquele buraco, conseguiu sair, desviar do lugar. Não, ela já tem na base dela conhecimento que lhe permite enxergar que aquilo é um buraco. E aí, a partir desse ponto dessa capacidade de ver que aquilo é um buraco, ela desvia dele, porque na base de conhecimento dela tem que aquilo vai fazer com que o veículo caia, ou com que ela caia lá dentro, ou seja, alguma coisa vai acontecer de prejudicial. Então, com base nesse conhecimento, ela tomou ação. Agora imagina que apareça algo que não é um buraco e ela não tem aquela base no conhecimento dela. O que vai acontecer? Ela vai cair. É isso. Entendeu? Conhecimento, inferência, conhecimento são coisas distintas. A IA, com capacidade de produzir conhecimento, qual é a limitação dela? Né? Interessante, né? Isso é uma pergunta filosófica. Uma pergunta filosófica. A gente sai do campo da tecnologia e entra no campo de filosofia. É louco esse assunto, né? Fico por aqui e você fique pensando aí. Te vejo no meu próximo vídeo.